Olá, fãs de terror. Sejam muito bem-vindos ao canal Terrorfobia. E hoje iremos contar a história do maior acidente capturado ao vivo na TV americana. Em 27 de janeiro de 1908, um homem de 34 anos, algemado, saiu por trás da cortina para uma multidão animada, dentro de um teatro em São Louis, Missouri. Essa seria a primeira apresentação ao vivo desse homem, mas ele não parecia nervoso. Ao lado dele no palco estava uma lata de leite comicamente grande, cheia até a borda com água. Uma vez que o público se acalmou e tomou seus lugares, o homem se virou para encarar a lata de leite, e então subiu uma pequena escada, abaixando-se com os pés primeiro na lata. Seu corpo deslocou a água da lata, fazendo-a transbordar pelo palco. Com quase metade do seu corpo embaixo d'água e apenas o seu rosto invisível, o homem olhou para seus assistentes nas alas do teatro e fez um gesto para indicar que estava pronto para começar. Os assistentes correram para o meio do palco e imediatamente fecharam a tampa da lata de leite sobre seu corpo. Com a tampa selada por 6 fechaduras diferentes ao redor do topo, eles colocaram um armário ao redor da lata, escondendo-a totalmente à vista do público. O público, que nunca tinha visto nada parecido, começou a murmurar e sussurrar, imaginando como o homem sobreviveria a essa façanha. Apenas 2 minutos depois que a tampa foi selada, o homem de 34 anos surgiu de trás do armário com as mãos abertas e totalmente iliso. O gabinete foi removido, e o público viu que a tampa da lata ainda estava trancada. Durante sua vida, ninguém conseguiu descobrir como o grande mágico Harry Houdini escapou daquela lata de leite. Essas acrobacias perigosas fizeram Harry Houdini extremamente famoso, e é por isso que ele ainda é conhecido hoje, quase 100 anos depois da sua morte. Mas não foram apenas essas façanhas que o tornaram notável, era sua atitude enquanto realizava essas acrobacias que o destacava. Ele parecia totalmente destemido, disposto a fazer qualquer acrobacia. No entanto, havia uma façanha da qual Harry estava absolutamente apavorado. Acabaria reunindo coragem para tentar, mas entrou em pânico e precisou ser resgatado por seus assistentes. Ele nunca mais tentou, e por décadas ninguém mais tentou também. Afinal, se Harry Houdini não conseguia, certamente ninguém mais poderia. Logo em 1990, um ousado homem de 32 anos chamado Joey Burroughs decidiu que seria a pessoa a finalmente conquistar esse dublê infame. Joey era um pequeno mágico infantil em Fresno, Califórnia, mas no fundo, ele sempre acreditou que um dia seria o próximo Harry Houdini. Na verdade, ele dizia à sua família que não apenas seria o próximo Harry Houdini, mas que seria ainda melhor. Então, naquele ano, ele decidiu que finalmente era hora de realizar esse sonho e via a realização dessa façanha infame como uma forma de concretizá-lo. Na noite de Halloween daquele ano, 31 de outubro, Joe, vestido com o smoking branco, chegou ao centro de diversão familiar do Barba Negra, um parque de diversões em Fresno, Califórnia, com seus filhos e seus pais. A família desceu da limusine branca que Joey havia providenciado e começou a atravessar o estacionamento em direção à grande multidão de pessoas. Quando a multidão viu Joey, todos começaram a aplaudir. A façanha que Joey estava prestes a realizar havia sido amplamente anunciada e se tornou o grande evento em Fresno, transmitido ao vivo na TV e em uma estação de rádio. Depois que Joe e sua família passaram pela multidão, ele subiu ao palco improvisado e fez um discurso apaixonado sobre como ele seria o próximo Harry Houdini. Olhando para seus assistentes ao redor dele, fez um gesto para indicar que estava pronto para começar. Com todas as câmeras de TV gravando, os assistentes se aproximaram de Joey, algemando seus pulsos e colocando correntes ao redor de seu corpo. Em seguida, o levantaram e o colocaram dentro de um caixão de plástico transparente, que foi baixado para um buraco de 7 pés, previamente cavado. Assim que Joey deu o sinal que estava pronto, o buraco seria preenchido e a façanha que ele realizaria seria escapar de ser enterrado vivo. O próprio Houdini havia tentado isso sendo enterrado sob 6 pés de terra e conseguiu sair do caixão. Mas não conseguiu passar pela sujeira e entrou em pânico. Se não fosse por sua assistência que o puxou para fora, Houdini teria morrido. Joey aparentemente havia tentado um ensaio dessa façanha 1 ano antes, com uma quantidade menor de sujeira e conseguiu sair. Ele estava confiante e decidiu aumentar a aposta, mostrando que não era apenas tão bom quanto o Houdini, e sim melhor. Joey decidiu colocar 3 pés de terra no caixão e 4 pés de cimento molhado por cima disso. Muitos, incluindo personalidades de TV e rádio, disseram que era uma péssima ideia e que ele não deveria fazer isso. Mas Joey estava extremamente confiante e ignorou esses conselhos, alegando que sabia o que estava fazendo. Ele acreditava que Houdini havia falhado usando apenas terra. Quando Joey estava em seu caixão, no fundo do buraco, ele deu o sinal para que os seus assistentes começassem a jogar terra no buraco. Após apenas alguns minutos, com menos de alguns pés de terra colocados, gritos vieram do caixão. O pessoal parou e começou a retirar a terra até poderem abrir a tampa do caixão. Joey estava vivo, mas muito abalado,
com a corrente ao redor do pescoço muito apertada. Ele foi rapidamente tratado e, após um breve tempo para se recuperar, estava pronto para tentar novamente. Na segunda tentativa, uma quantidade muito maior de terra foi usada e, novamente, após poucos minutos, gritos de desespero. Joey foi removido e retirado do buraco mais uma vez. Após ser retirado 2 vezes e recuperado, ele pediu uma terceira tentativa. Desta vez, foi coberto por uma mistura de cimento e terra. Após ficar preso por 10 minutos na terceira tentativa, gritos de desespero vieram do caixão, e Joey foi finalmente retirado do buraco. Joey estava em pânico e visivelmente agitado. O público assistiu em choque enquanto ele era levado em uma ambulância. Apesar dos esforços, Joey nunca mais se recuperou do trauma e da ansiedade associada a essa experiência. Ele entrou em um colapso nervoso e foi internado em uma instituição mental. A tentativa de escapar de ser enterrado vivo se tornaria uma de suas maiores falhas. Se Harry Houdini não conseguiu e Joey Burris não conseguiu, será que alguém um dia conseguirá? Bom, pessoal, essa foi a história do dia. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e até o próximo vídeo.